Na literatura, o romance é amado mundo afora. Do número total de leitores, boa parte vai dizer que adora um bom romance. Aqui eu estou falando do gênero romance e não de romantismo, um estilo literário, nem de história de amor. É bom já deixar isso claro logo no começo para não ter confusão. Aqui no canal eu fiz um vídeo falando sobre o conto, o que é um conto, e chegou o dia de falar sobre o romance. Afinal, o que define o romance? Antes de continuar, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação que te avisa quando tem vídeo novo e dar o joinha, que é bem rapidinho. Essas ações são importantes para o canal crescer e para a gente continuar trazendo conteúdo. O que é um romance é uma pergunta difícil que não tem uma só resposta. É impossível encontrar uma definição. Os historiadores se debruçaram e ainda se debruçam para tentar encontrar definições possíveis para essa forma, que segue vivíssima, se reinventando e se transformando. O calhamaço Ana Karenina é um romance. O curto Lavoura Arcaica também. O romance epistolar, através de cartas, os sofrimentos do jovem Werther, é um romance. Já Mrs. Dalloway é um romance cheio de fluxo de consciência. O best-seller intimista Pessoas Normais é um romance. E o perturbador Laranja Mecânica também. Livros totalmente diferentes entre si ganham o selo romance. Então é bom a gente ter em mente duas coisas. Primeiro, o romance na história da literatura é uma forma relativamente nova. Antes do surgimento do romance, existiu muita literatura. Outro ponto bem importante é que o surgimento do romance em cada país tem as suas particularidades. Não é a mesma coisa falar do romance no Brasil, na França, na Inglaterra, na Rússia, porque cada contexto histórico tem suas características próprias. Nossa, mas que confusão! Por onde começar então? Há quem prefira começar pela Inglaterra. O crítico inglês Ian Watt é autor da Ascensão do Romance, um importante livro de teoria literária e uma das obras mais fundamentais para tentar entender, afinal, o que é um romance. Ele defende que, na Inglaterra, o romance começou a aparecer em um momento em que o país passava por intensas transformações. Ele fala bastante de Daniel Defoe, autor de Robinson Crusoe, defendendo que esse autor foi um dos primeiros que começou a perceber as mudanças ali na Inglaterra. A ascensão do comércio, o surgimento de uma nova maneira de pensar e agir, as agitações urbanas e por aí vai. Para Ian Watt e alguns outros estudiosos, Robinson Crusoe é a primeira obra que responde às características do que hoje nós chamamos de narrativa moderna. Olha só, quando o personagem Robinson Crusoe precisa sobreviver sozinho em uma ilha longínqua, o que está em jogo ali é a sua capacidade de ser autossuficiente, ou seja, existe um interesse nas habilidades, capacidades e experiências de um único indivíduo. Isso tem tudo a ver com os valores do período moderno. E o que define a narrativa moderna? Olha, aqui entra em jogo um conceito muito fundamental, que é o realismo, ou seja, a tentativa de representar na literatura a vida, aquilo que supostamente é o real. E aqui o nó fica mais difícil ainda, porque a arte dá conta de representar o real. Ela é capaz de capturar a vida? Segundo Ian Watt, para Daniel Defoe e alguns outros escritores ali que vieram logo depois dele, mais ou menos do mesmo período, o realismo, ou seja, capturar a vida, tem a ver com colocar nas narrativas personagens mais de carne e osso, mais próximos daqueles da vida do dia a dia. Ou seja, trapaceiros, ladrões, pessoas de caráter duvidoso e até hipócritas. Todos esses personagens mais sujos e errados não tinham tanto espaço na literatura até então, porque as narrativas mostravam, em geral, sentimentos virtuosos, nobres e extremamente idealizados. Então, aqui a gente entende um ponto bem importante do romance. Ele quer representar toda a diversidade da experiência humana e não só os heróis épicos e idealizados das narrativas do passado. E isso é o que não falta na literatura inglesa. Muitos autores e autoras exploraram narrativas cheias de personagens bons, maus, de caráter duvidoso, frios, calculistas, temperamentais, apaixonados, impulsivos e por aí vai. E faz sentido, porque se a nossa vida não é composta só
de beleza, virtude, sentimentos nobres e bonitos, e o romance quer representar a vida, todos esses sentimentos precisam estar nas histórias. E é justamente por isso que frequentemente você vai encontrar definições de romance como narrativas mais ou menos longas, complexas, ou seja, com complexidade na representação do mundo. Outra característica bem importante do romance é que ele é uma experiência que tem a ver com a solidão. Calma, eu não tô falando que se você gosta de um bom romance, você vai acabar sozinho nessa vida. Não é nada disso. É que o romance é uma narrativa impressa no papel para ser lida, preferencialmente, em silêncio, por um único indivíduo. Ele não é uma narrativa para ser cantada ou oralizada por um grupo de pessoas, em uma experiência coletiva. O romance está muito ligado também à popularização da prensa móvel, à impressão, e ao processo de industrialização, onde o trabalho e as experiências de um único indivíduo começam a ganhar destaque e ser foco de maior interesse. A partir do processo de industrialização do século XIX, a ideia de que o indivíduo tem uma vontade própria, tem angústias, tem uma subjetividade, tem uma vida só dele, digamos assim, vai ganhando cada vez mais força. Bom, mas vocês se lembram que eu disse que a teoria do romance não é um assunto lá de muito consenso, certo? Pois é, para outros estudiosos, entre eles o russo Mikhail Bakhtin, o romance começou, sabe onde? Na Espanha, com Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. Para Bakhtin, é esse o livro que vai definir a prosa da Europa nos séculos posteriores à sua publicação. E por quê? Porque Dom Quixote representa um momento onde o pensamento do homem está em transformação. O indivíduo começa a perceber a realidade externa de um jeito mais fragmentado, instável e descontínuo. A literatura e a arte em geral não estão mais muito interessadas em decifrar grandes enigmas universais e religiosos, como no Renascimento e na Idade Média. Na verdade, ela quer representar alguma coisa mais específica, quer representar a experiência de um homem que talvez esteja com a sua fé meio abalada. Se foi na Espanha ou na Inglaterra, eu não sei e eu vou deixar os teóricos decidirem. O que eu sei é que a teoria do romance é um campo de estudos que pode ser bem divertido, porque tem gente que fala da ascensão do romance, depois da queda do romance, como se ele não fosse mais existir, depois do novo romance e por aí vai. Aliás, é bem engraçado, me desculpem a metáfora barata, mas às vezes o romance parece um animalzinho, assim, bem sagaz e rapidinho, que fica fugindo pela floresta, enquanto um monte de gente está lá desesperado, tentando pegar esse bichinho para colocar no colo e dizer, agora eu sei o que você é. Um ponto importante é que a forma do romance ganhou fôlego na Inglaterra, na França e depois se espraiou para outros países. Alguns teóricos também tentaram separar os romances em categorias. Por exemplo, romance de ação é aquele em que prevalece a aventura, a intriga. Aqui se encaixam os romances policiais, de aventura e também os romances históricos. Já os romances de personagem são aqueles em que se sobressai a caracterização dos personagens. Um exemplo aqui é o Madame Bovary, do francês Gustave Flaubert. Um romance que todo mundo que estuda a história da literatura acaba lendo e muitas vezes se apaixonando, porque ele foi uma verdadeira quebra de paradigmas na história da literatura. E também existem os romances de drama, ou seja, aqueles que fundem intriga e personagem. Mas, como eu disse, essas definições não são absolutas e muitas vezes são questionadas. Será que o gênero romance se submete a essas categorias? A gente pode definir o romance assim, assado, e é isso mesmo? Pronto, acabou? Eu acredito que não, e já vou te explicar. Porque para cada regra absoluta que quer definir o que é o romance, existe um outro livro, na forma romance, que desmente essa própria regra. E isso tem muito a ver com o apelo que essa forma literária tem. O romance é uma grande esponja que absorve muitas outras formas. Ele engole a poesia, gerando, por exemplo, a prosa poética. Ele engole também os monólogos e diálogos do teatro. Ele engole as cartas, gerando os romances epistolares. Ele pode ter muita complexidade e muitos personagens. Ele pode ter poucos personagens. Ele pode acompanhar uma narrativa durante anos, décadas, séculos. Ele pode se passar durante alguns dias. Ele tem inúmeras possibilidades narrativas. O romance pode ser super amarrado e coerente, ou então mais fragmentado. Ele pode ter um único ponto de vista ou diversas perspectivas sobre o mesmo tema.
O romance é uma forma porosa que engole outras formas e se deixa influenciar pelo seu tempo histórico. O crítico alemão Walter Benjamin tem uma frase ótima. Olha só, todas as grandes obras literárias ou inauguram um gênero ou o ultrapassam, isto é, constituem casos excepcionais. E quando a gente olha rapidamente para a história da literatura, a gente se dá conta que, nossa, é isso mesmo. Porque quando Emily Brontë escreveu, por exemplo, O Morro dos Ventos Uivantes, aquela forma nunca tinha sido feita antes. A mesma coisa Kafka com O Processo, aquilo nunca tinha sido feito antes. Virginia Woolf com Mrs. Dalloway, Guimarães Rosa, Machado de Assis com Dom Casmurro, Clarice Lispector. Existem muitos autores que, ao escreverem romances, acabam levando a forma para frente, ultrapassando aquilo que tinha sido feito antes. E é claro que não dá para falar de romance sem falar dele, essa figura importantíssima, o narrador. O narrador de um romance sempre merece ser analisado com a mesma profundidade e o mesmo cuidado com que a gente olha para a trama e os personagens. Como é esse narrador? Ele descreve muito, minuciosamente, espaços, objetos e as características físicas dos personagens? Esse narrador é linear e vai sempre em frente ou faz muitas digressões, se afasta da cena, fala do passado, comenta coisas que aparentemente não fazem sentido, vagueia até voltar para a história? Esse narrador tem a pretensão de ser imparcial ou declaradamente dar suas opiniões sobre os personagens e os eventos da história? Sabe que eu já escutei algumas vezes alguns autores e autoras dizendo que a decisão da voz narrativa é das mais importantes quando eles estão pensando em um novo livro. Ou seja, quando um autor bate o martelo sobre quem vai contar a história, muita coisa no projeto do seu livro começa a se definir, porque é essa voz que vai conduzir você pela história e provavelmente vai ser muito marcante para a experiência que você vai ter com o livro. Ou seja, a voz narrativa muda tudo. Não sei se deu para perceber, mas romance é um assunto que eu amo e, sinceramente, eu adoro todos esses paradoxos, dúvidas e contradições que cercam os estudos teóricos sobre o que é o romance. Para mim, a forma romance tem a ver com o impulso de fazer perguntas para a vida e tentar respondê-las através de histórias. O romance é uma tentativa de compreender a vida, de expandir a vida. E por que não, uma tentativa de viver a vida de outra maneira? Então, é claro que eu quero saber qual um romance que marcou muito a sua vida como leitor, como leitora. Me conta aqui embaixo nos comentários, porque eu tô curiosíssima. Sabe que essa resposta pra mim sempre muda, né? Às vezes eu falo um, depois eu lembro de outro, aí eu volto pra esse primeiro. Brincadeiras à parte, me conta porque eu quero mesmo saber. Também aproveita para deixar sugestões para os próximos vídeos. A gente se vê na próxima quinta-feira com mais um vídeo. Tchau!